Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, né? Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist Coisas da Vida. Playlist esta, a qual eu sempre trago reflexões para a vida, né? Reflexões aí voltadas para as coisas da vida. Hoje eu acordei muito cedo e já acordei estabelecendo um papo bem gostoso com uma pessoa da minha vida, bastante importante para mim, e vez ou outra as nossas conversas geralmente, né, me inspiram alguma coisa, alguma reflexão, algum insight, alguma tomada de consciência. E aí hoje não foi diferente, né? Estávamos conversando sobre escolhas, sofrimentos, né, consequências das más escolhas. E aí, na medida que a gente estava conversando, eu estava lembrando de uma frase, e essa frase eu não lembro onde eu vi, não sei se foi em alguma palestra, enfim. Mas na medida que a gente conversava, vinha muito uma frase na minha mente. Às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte, né? E aí eu fiquei me perguntando, cara, quando é que isso acontece? Quando é que a vida, ela sepulta mais do que a própria morte? E aí depois que a gente parou de conversar, eu fiquei refletindo nisso, sabe? E aí eu cheguei à conclusão que a vida, ela de fato sepulta mais do que a própria morte, quando não encaramos os nossos limites de maneira positiva, sabe? E aí a gente se curva ao sofrimento, a gente se curva às nossas fraquezas, ao fracasso. Isso acontece quando a gente fica ali estagnado na nossa zona de conforto. Isso acontece quando nos entregamos ao sentimento de vitimização das circunstâncias da vida. E aí tudo isso dá permissividade, né, para que a vida, ela sepulte mais do que a própria morte. Gente, é impossível uma vida sem sofrimento, né? Porque a nossa vida, ela é aparelhada por escolhas. O tempo todo a gente tem que escolher, né? O tempo todo a gente tem que escolher qual o rumo tomar, qual o caminho seguir, o que fazer, como fazer desse jeito ou desse outro jeito. E nem sempre a gente vai escolher acertadamente. Foi isso que conversávamos logo cedo. Nem sempre a gente vai escolher acertadamente, sabe? Na nossa vida a gente vai ter aí más escolhas. Faz parte. Sendo bem fenomenológica agora, porque eu sou da abordagem psicanalítica, mas eu extraio tudo que é de bom da psicologia, sabe? Aqui para o meu canal. Eu faço uma salada mesmo, porque o ser humano é uma salada. Então, sendo bem fenomenológica mesmo, faz parte da vida, é inerente às más escolhas. Porque imagina você, se a gente escolhesse sempre de modo acertado. A gente não ia crescer, a gente não ia amadurecer, sabe? A gente não ia evoluir. Por quê? Porque são as más escolhas que geram consequências, as quais essas consequências irão nos dar sabedoria, para que da próxima vez a gente tenha mais cuidado com o que escolhe e como escolhe, sabe? A gente amadurece frente aos nossos sofrimentos, sabe? Frente às nossas dores emocionais. A gente precisa das angústias, do sofrimento, para nos tornarmos seres humanos fortes, maduros, mais sábios diante da existência. É impossível uma vida 100% perfeita. É impossível uma vida sem angústias. É impossível. E a grande sabedoria existencial está em olhar para o nosso sofrimento e aceitar que temos sofrimentos, que faz parte, que é inerente.
Mas a gente não pode deixar que esse sofrimento nos tenha, sabe? Temos as nossas angústias, essa angústia é minha, mas eu não sou dela. E aí, quando tu não permite que o teu sofrimento se aposse de você, mas é você que se apossa dele, tu vai pegar aí a matéria desse sofrimento e usar como subsídio para o teu fortalecimento, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, sabe? Nos tornamos fortes na vida não é com as coisas boas. Se a vida fosse munida apenas de coisas boas, né, de decisões acertadas, de escolhas acertadas, de coisas positivas, de coisas agradáveis, seríamos seres humanos infantilizados e fracos. Porque o que nos fortalece é a matéria do nosso sofrimento, sabe? Mas isso quando nos apossamos do nosso sofrimento e não permitimos que esse sofrimento se aposse de nós. Esse sofrimento é meu, ele é meu, mas eu não sou dele. Porque quando a gente permite que o nosso sofrimento se aposse da gente, olha a força, a gente fica fraco, fica por baixo. Olha a força, sabe, do sofrimento sobre nós. Então, ele vai nos administrar. E não o contrário. Não é você que vai administrar ele. É ele que vai te administrar. Daí estamos dando permissividade para que a vida sepulte mais do que a própria morte. O enfrentamento do sofrimento gera crescimento humano, gente. Entregar-se a esse sofrimento gera depressão. Se apossar do sofrimento, quando você se apossa do seu sofrimento, você vai crescer, você vai extrair dele lições, você vai extrair dele sabedoria, sabe? Mas quando é o contrário, quando você se entrega a esse sofrimento, isso aí vai gerar depressão. E todos os sintomas que hoje acometem a sociedade, síndrome do pânico, ansiedade, que está bem recorrente na atualidade. Por quê? Porque as pessoas estão deixando que o seu sofrimento se agarre nelas, sabe? Que o sofrimento se aposse delas. Então temos que se apossar do nosso sofrimento e lapidá-lo, transformá-lo em amadurecimento, em lição, em sabedoria. Deixar que esse sofrimento se aposse de nós, é ele que irá nos lapidar. É ele que irá nos transformar em pessoas fracas, depressivas, ansiosas. Então temos que ter audácia, ousadia, coragem, pegar esse sofrimento pelo pescoço e dominar esse sofrimento, sabe? E como é que a gente domina um sofrimento? Atribuindo a ele sentidos, tirando lições desse sofrimento. Todo sofrimento é doloroso, isso é inegável. E não acho que exista essa história de grau maior e grau menor de sofrimento, sabe? Se é sofrimento, dói e precisa de cuidado, precisa ser cuidado. Eu acho muito raso quando uma pessoa chega para outra e diz assim: ah, olha, eu estou sofrendo muito porque meu relacionamento, sei lá, de 6 anos chegou ao fim, é uma dor, é um vazio, parece que não existe vida para mim sem essa pessoa. Daí a outra pessoa que está escutando aquilo vai e diz: ah, menina, desencana, que besteira, tu tá aí cheia de saúde, vai visitar o hospital do câncer para tu ver o que é sofrimento? Gente, quantas pessoas não recaem no câncer emocional, que é a depressão, por conta de uma perda? A gente não pode desprezar a dor de alguém. Só porque essa dor não é proveniente de uma anomalia física ou orgânica, sabe? A
A gente não pode desprezar a dor de alguém porque essa dor é proveniente do deterioramento emocional, psíquico. É dor do mesmo jeito, é sofrimento do mesmo jeito. E não existe isso de quem sofre mais ou quem sofre menos. Sofrimento é sofrimento, dor é dor e precisa de cuidado, porque senão generaliza. Porque senão piora. Porque, qual é a palavrinha? Infecciona, vai necrosar e vai deteriorar do mesmo jeito, sabe? Mas a diferença nisso tudo está em como passamos por esse sofrimento. Não é o porquê eu estou sofrendo, mas é como eu vou passar por esse sofrimento. E aí existem aí na vida dois tipos de pessoas, sabe? Aquela que deixa o sofrimento se apossar dela e aquela que se apossa desse sofrimento para dele extrair alguma coisa boa. Alguma coisa que faça evoluir como ser humano, sabe? Carlos Drummond de Andrade, ele tem um poema munido de um verso que é aparelhado por um trecho que diz assim: convive com teus poemas antes de escrevê-lo. Gente, é preciso sentir a vida, é preciso sentir a existência, é preciso experienciar, é preciso viver as mais diversas circunstâncias para que assim vire palavras escritas, sabe? Então, do mesmo modo, precisamos conviver com o nosso sofrimento, senti-lo, experienciá-lo, vivê-lo, para que assim vire lição, aprendizado, sabedoria, amadurecimento, experiência. Então, sinta o seu sofrimento, mas não deixe que esse sofrimento sinta você. Experiencie o seu sofrimento, mas não deixe que esse sofrimento te experiencie. Viva o seu sofrimento, mas não deixe que esse sofrimento te viva. Porque, como eu já falei, se esse sofrimento te sente, te experiencia e te vive, ele te deteriora emocionalmente, psicologicamente, psiquicamente, e a depressão se instala. Quando a vida está apertada demais, respira fundo, toma fôlego e muna-se de coragem para enfrentar a sua guerra. Se tu não consegue sozinho, busca subsídios, busca um psicólogo para te ajudar, busca uma terapia, mas sempre lembrando que a coragem para transformar a sua realidade, para enfrentar essa guerra, está dentro de você. Não é no setting terapêutico, está dentro de você. Tem muita gente que diz, psicólogo é tudo charlatão, não resolve nada. Não resolveu nada. Psicólogo realmente não resolve nada. Não resolve nada para a vida de ninguém, não dá solução para a vida de ninguém. A função de um psicólogo é facilitar o teu entendimento sobre você mesmo. Ampliar tua percepção sobre você mesmo, para que assim você se aposse do teu sofrimento, pegue ele pelo pescoço, olhe para ele e diga, pronto, agora eu sei o que é que eu vou fazer com isso aqui. Psicólogo nenhum vai dizer o que tu vai fazer com esse sofrimento. Psicólogo nenhum vai dar destino para o teu sofrimento. E isso aí quem faz é você. Você é que vai escolher como é que você vai viver esse sofrimento. E aí tu vive ou construtivamente esse sofrimento ou destrutivamente. E aí é como eu falei, no mundo há dois tipos de pessoas. Aquela que escolhe se apossar do sofrimento e aquela que escolhe deixar que esse sofrimento se aposse dela. E aí quando tu se apossa do teu sofrimento, tu vai dar um propósito, tu vai dar um significado para esse sofrimento. E aí é quando ele vira sabedoria. Uma vida sem sofrimento, eu digo e repito, é impossível, mas é possível uma vida munida de sofrimentos, munidos de um sentido, de um propósito.
olha para o teu sofrimento e pergunta para ele qual o propósito disso, qual o sentido de estar passando por isso, de estar sentindo essa dor, o que é que essa dor quer me dizer, quer me ensinar e como que eu vou passar por essa dor. Você vai ter uma resposta. E mesmo que você não tenha essa resposta de imediato, mas o tempo é aliado, o tempo vai te dar essa resposta. Gente, isso me veio na mente agora, eu tive um momento aí da minha vida que eu sofri muito, sofri bastante, por conta do término de um relacionamento. Eu acho que isso aí foi no ano de 2016, né? E eu até cheguei a gravar um vídeo aqui no canal. Eu lembro bem, me emocionei, chorei, fui até criticada por esse vídeo, porque segundo quem me criticou na época, né? Segundo a pessoa que fez a crítica sobre o vídeo na época, psicólogo tem que ser robô, né? Não fui diretamente, as palavras não foram diretamente essas, mas foi isso que ficou implicitado nos dizeres da pessoa. Mas enfim, eu gravei esse vídeo, né, para falar um pouco sobre a minha ausência do canal na época. Chorei muito, fiquei muito mal, muito depressiva, tipo, não tinha vontade para nada, passei um tempo longe do canal, meu rendimento na faculdade caiu. Ou seja, eu estava deixando o sofrimento se apossar de mim, sabe? Eu estava permitindo a vida me sepultar. Chegou um momento que estava doendo tanto, que foi quando eu comecei a ir à terapia. E comecei a mudar o meu olhar para esse sofrimento, sabe? Comecei a me apossar dele, comecei a mudar o jogo. Eu comecei a ser maior que ele, dominá-lo. Peguei ele assim pelo pescoço, peguei mesmo e disse para ele: você é meu, mas eu não sou sua, sabe? E sabe o que é que esse sofrimento me ensinou? Que a gente pode amar outra pessoa assim, a gente pode se entregar, a gente pode se doar a um outro, mas não pode deixar de nos querer porque um outro não nos quer mais. Porque era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava deixando de me querer porque uma outra pessoa já não me queria mais, sabe? Eu me tenho e eu me dou para o outro sem me perder hoje, sabe? Por quê? Porque se eu não me tenho, se eu não me amo, eu vou me dar para o outro e vou deixar que ele faça o que ele quiser comigo. E quando ele for embora, eu vou achar que não existe vida para mim sem ele, sem a pessoa, né? Então, observa atentamente o teu sofrimento para tu entender o que é que ele quer te ensinar, sabe? Se você não tiver cuidado, se você não tiver o cuidado de fazer isso, daí sim, o teu sofrimento vai se apossar de você, sabe? E não permita isso, porque isso vai fazer com que a vida te sepulte mais do que a própria morte. Dê o seu melhor no seu momento difícil. Aceite humildemente esse momento difícil, mas não se entregue a ele. Aceite para crescer com ele, sabe? Bom, então é isso, gente. Eu vou encerrar com um poema de Carlos Drummond de Andrade, já que eu o citei no decorrer da minha reflexão, tá? Que é um poema assim até clichê, sabe? Mas é bastante forte. Eu gosto dele, me acompanhou em vários momentos da minha vida. E eu costumo dizer, né, que a vida é um clichê, cara. E é nos clichês que a gente muitas vezes encontra os maiores sentidos existenciais, sabe? Bom, o nome do poema é Faxina na Alma, né? Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes?
É porque fechaste a porta até para os anjos? Acreditou que tudo estava perdido? Era o início de sua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego, uma nova profissão, um corte de cabelo arrojado diferente, um novo curso ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Está se sentindo sozinha? Besteira, tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas o sorriso teu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar? Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor, queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Pensando pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Jogue fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes. Fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e todas aquelas tranqueiras que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis, somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor, porque somos do tamanho daquilo que vemos e não do tamanho da nossa altura. É isso, gente. Desejo para vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo dia hoje, tá bom? E pensem bem nisso, tá? Não deixa teu sofrimento te agarrar, se apossar de você, não. Faz o que eu te falei, pega ele pelo pescoço e pergunta para ele, tu quer me ensinar o quê? Então vamos lá, porque eu vou aprender, tá certo? É isso. Então, gente, obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.